Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 13 de novembro de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2477. Ele tem 6 páginas, 49 elogias e 16 máximos. O tema, ruminação mental. Especialidade, autopensenologia. Quem fez a investigação, a pesquisa e trabalhou muito foi o professor Amin, que está aí muito bem assessorado. Cuidado com o homem, vocês sabem, esse é o homem que tira nota maior lá na prova geral de conscienciologia, de modo que eu estou só avisando para vocês. Não vão no bico porque ele é magrinho aí. Esse negócio está feio, esse negócio de magro. Se ter cuidado com isso. Definição. A ruminação mental é o ato, processo ou efeito de ruminar, regurgitar, reconsiderar ou repetir, pensênis periodicamente, caracterizado pelas recorrências mnemônicas decorrentes da fixação excessiva em preocupações, emoções, eventos passados, expectativas, perdas, ideias ou decisões. Agora, nós temos aí a identificação da autopensenidade padrão, a qualidade da autopensenização, a limpeza do lixo mental refletindo na ecologia dos pensênios, o domínio da autopensenização, a regurgitação dos pensamentos, o desperdício de energias, tempo e espaço mental, a tagarelice mental, os pensamentos automáticos, os pensamentos condicionados, a espiral de ruminação, as associações ideativas inconscientes, incoerentes, as associações patológicas de ideias, a fuga do pensamento, a confusão mental, a desorganização mental, o cansaço mental, os conflitos íntimos, gerando pensamentos persistentes. Eu li apenas algumas linhas, tem muito mais de 20 aí a patologia. O desgaste energético provocado pela ruminação mental, as evocações através dos pensamentos repetidos, as intrusões pensênicas causadoras das ruminações mentais, o autoassédio desencadeando ruminações mentais, as energias gravitantes na cabeça, o bloqueio das inspirações dos amparadores, a ruminação na tenepes, o hábito da ruminação a partir da paragenética, os morfopensênios gerados pela contínua e longa ruminação sobre o mesmo assunto. Na argumentologia, nós temos aí o tópico da caracterologia com 21 condições, posturas ou estados patológicos, potenciais geradores de ruminações mentais nas consciências incautas. Tem ainda o tópico da terapeuticologia, com 14 providências para se evitar e ou combater as ruminações mentais indesejáveis. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos a antirretilinearidade consciencial, aparvalhamento bovino, bagulho autopensênico, carregamento na pensenidade e lixo mnemônico. Agora, a frase enfática ela está perfeita. A reeducação pensênica fundamentada na concentração e na atenção é o meio para a eliminação das ruminações mentais atravancadoras da recim e da megafocagem nos ortopensênicos. Você já domina os próprios pensamentos? Já eliminou as ruminações mentais? A bibliografia específica tem 6 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Monideísmo, solilóquio, anomia, autoassédio, autodesorganização, confusão, repetição, remastigação, antirretilinearidade e circumpensenidade. Entropopensenidade, monopensenidade, batopensenidade, repensenidade e anticonflitividade.
consciência-terapia, autopensenologia, ortopensenologia, concentraciologia e megafocologia. Agora, o verbete aí da autoparaprocedência são só 2 páginas e o argumento é omni-evoluciológico. É bom a pessoa ver com calma, que tem 50 itens aí para a pessoa pensar em 2 páginas. Agora aqui, os questionamentos. Professor, faço EV há 2 semanas. Passei a lembrar de muita coisa em sonhos ou projeções, ainda não sei distinguir. Numa dessas situações, vi claramente que meu dedo indicador direito se inflamava e dele saía um facho de luz que podia atingir objetos. 2 pessoas muito estranhas passaram por mim e senti medo. Apontei o dedo para uma delas e ela recuou. Foi tudo muito nítido. Por que as mãos? Fiquei sem entender. As mãos é porque tem os chakras palmares. Você está usando os chakras palmares junto com os amparadores. Isso mostra que é bom você desenvolver para ver o resto. Você mexeu só com o dedo, já deu esse resultado, pensa se você mexer com todos eles. Olha o dedo, hein? Dedos leves, hein? Com energia. Para você. Em Pensenologia, página 9, 3ª linha de baixo para cima. Poderia aprofundar e exemplificar o autopensenograma? Alô? O autopensenograma. O autopensenograma, ele tem vários verbetes. E tem um artigo que a professora Juliana Carvalho escreveu, que está na bibliografia, que é a 3ª referência, pensenograma, proposta de método para estudo da pensenidade. O autopensenograma é você fazer sistematicamente o registro, né, dos seus pensenes. Né, você procurar anotar qual que é o padrão dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas energias, e tirar uma conclusão para ver como que está a qualidade dos seus pensenes. Ainda em pensenologia, o que viria a ser a ecologia dos pensenes? Veja bem, se você tem pensenes de qualidade não muito boa, isso acaba poluindo não só a sua pensenosfera, como o ambiente que você vive, que os pensenes eles ecoam, eles refletem, não só no holopensene pessoal, como dentro de você, na sua pensenosfera. Reverberam. Vai ficar na moda. Então eles reverberam no ambiente, no holopensene do ambiente. Então se a pessoa tem pensenes poluídos, a tendência é ela poluir o ambiente e influir em outras pessoas também. Em efeitologia, página 2, 3ª linha de baixo para cima, poderia contrapor os aspectos do efeito bola de neve dos pensamentos desordenados com as situações físicas influenciando a pensenidade? Como o cansaço somático prejudica a assistência? Por que as autodefesas são mais fáceis de cederem? A primeira coisa, é que tem várias perguntas aí, né? Mas a primeira, o efeito bola de neve, é que se a pessoa não corta no começo essas ruminações negativas, a tendência é que elas vão crescendo, um pensamento puxa o outro, ela acaba fazendo uma associação, vamos dizer, não muito coerente, e isso vai crescendo, chega uma hora que ela não controla mais. Esse é o efeito bola de neve. Então o ideal é a pessoa, quando começar a ter esses pensamentos, já cortar no começo. Qual que é o outro? Não, agora ele está falando apenas o cansaço somático, que prejudica a assistência, e as autodefesas são mais fáceis de cederem. O cansaço somático é um cansaço energético também, né? A pessoa está com as energias meio baixas, então a tendência, ela, vamos dizer, está mais carente de energia do que doadora de energia. Em neossinapsologia, página 3, 4ª linha, as novas trilhas sinápticas necessárias para o rompimento do fluxo dos pensamentos insistentes. Como auxiliar pessoas com depressão a fim de buscar melhores pensamentos? Pois é, a depressão, a ruminação é uma das características bem marcantes da depressão, né? Quase todos os psicólogos e psiquiatras falam da ruminação na depressão. A depressão, o professor Waldo já falou aqui, é uma questão de que a pessoa está muito centrada nela mesma, uma questão egóica. Então, uma forma de sair disso é pensar, dela sair dela mesma e pensar em ajudar os outros. E se o caso é muito grave, né, aí tem que procurar um profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra. Né, lembrando que a depressão, esses pensamentos
depressivos, né, ruminativos, eles tendem a, vamos dizer, aumentar. A pessoa fica pensando negativamente sobre ela mesma, isso cria mais, vamos dizer, uma tendência de autoassédio e de heteroassédio. Vou para você. Tenho esse problema de ficar ruminando pensenes em minha mente. Como posso parar, ou ao menos minimizar esse comportamento que me incomoda muito? Estou tentando fazer meditação, mas sem sucesso. Minha mente fala demais. Poderia me ajudar com alguma orientação? Existe ruminação leves, médias e pesadas, né? Precisa ver qual que é o nível aí da sua ruminação. Mas aí na terapeuticologia tem algumas coisas que ajudam. O mais importante é você ocupar a sua mente com coisas úteis, né? Não deixar que... Vamos arranjar uma mordaça e mandar para ele para tapar a boca dos pensantes. A tagarelice mental, né? Agora, gente, nós temos aqui a escola do parapsiquismo. Esse aqui já é a turma 3. Agora, vale a pena vocês estudarem aqui e ver o que vocês podem fazer. O módulo 1 é de 2 a 6 de agosto de 2013. Agora, ó, é uma série de professores, muito sério. Agora, são vários módulos, tem o pacote 1, pacote 2, pacote 3, pacote 4. Cada um tem 3 módulos, a pessoa pode escolher à vontade. Vale a pena ver. Se alguém quiser ver, ó, pega aqui para examinar. Tem, inclusive, a fotografia daquele monte de professores aí, que é um monte. Você podia falar sobre isso com você da turma. Fala aí. Ela vai se iniciar, são 3 módulos, né? Ela vai se iniciar em janeiro de 2013, os outros 2 módulos acontecem em julho e dezembro. Então a escola é assim, ela tem esses módulos que acontecem aqui em Foz do Iguaçu, de 5 dias, né? Ele tem atividades com campos, com os EPICONs, tem trabalhos energéticos, tem entrevista com os EPICONs, e entre esses módulos existem uma série de atividades que os alunos podem fazer na cidade deles mesmos. Então, são as maratonas da SINDES, do EV, da Clarividência, da imobilidade física vídeo. Então, tem uma série de atividades que conectam esses módulos e a pessoa procura desenvolver o parapsiquismo num programa que tem a duração de 1 ano. Agora, gente, eu queria falar para vocês que eu recebi um dos grandes presentes desse ano. Exatamente 17 livros, a maioria deles é dicionário, e todos eles vieram de Portugal, sobre esses assuntos de sentença e coisas que nós estamos estudando. Agora, tem um deles aqui que eu separei para falar para vocês em particular, que é o Dicionário de Termos e Citações de Interesse Político e Estratégico. É contributo do Henrique Ribeiro. É lá, feito em Portugal. Esse dicionário tem 400 páginas, ele é impressionante. Ele é em 2 colunas, e ele tem as citações com comentários do negócio, tudo de política da situação. Algumas coisas mexem até com o Brasil aqui. Mas o que vocês pensarem tem nesse dicionário. É impressionante o que esse homem fez. E a paciência de fazer isso com essa letrinha pequena aqui não é fácil. Agora, ó, você abre assim, vamos ler qualquer coisa. Então tá. Novas fronteiras, 9 línguas, nova ordem mundial da informação. Entende? Vamos abrir outro. Geografia política, geometria variável, geopolítica geopacífica, geopolítica do caos, geração rasca, geração X, gerontocracia, e por aí vai. Impressionante esse livro. Eu quero ver com calma. Depois nós vamos mandar isso tudo lá para baixo. Mas por enquanto, ó. Gente, eu entrego então o professor a mim para vocês agora. Pode falar aí. Pode dizer. Bom, depois a gente vai fazer as perguntas clássicas, tá? Por que você resolveu fazer isso? Mas assim, para começar, na página 10, na fratologia, né? 4ª linha de baixo para cima, você tem dieta de pensamentos. Você pode ampliar para a gente? É que assim, o que eu pensei aí é questão de selecionar, né? Porque normalmente flui pela nossa cabeça uma série de pensamentos. Alguns são, vamos dizer, razoáveis, outros são inúteis,
né? Então, a dieta é você, assim como você faz a dieta da comida, que você seleciona aquilo que você pode comer, aquilo que é mais útil, né? Então, a dieta de pensamentos é você selecionar aqueles pensamentos que servem, que vale a pena você engolir, os que não servem você dispensa, não come eles. Tá, essa mais ou menos foi a ideia. Entendi. Na principiologia, o primeiro princípio, o princípio da indisciplina pensênica zero. Tem alguma coisa por trás dessa indisciplina zero? Esse princípio já tem outros verbetes do professor Valdo. Mas, se não me engano, é no autopensenização ilícita. Mas a questão é você não deixar os pensamentos soltos, né? Se você deixa... aqui a gente tem algum lugar aí que a gente fala da espiral de ruminação. Se você deixa os pensamentos soltos, a tendência é você ter uma dispersão ou não acabar não perdendo o controle sobre os pensamentos. Então, o ideal, vamos dizer, é você manter a disciplina pensênica o máximo possível. Zero, eu acho que, na minha opinião, só com desperto, né? Eu acho que se a gente tem autoassédio, se a gente tem heterassédio, se a gente não domina as emoções, se a gente tem intrusão pensênica, eu acho difícil, no nosso nível, não ter, assim, ficar zero, né? Dominar totalmente os pensamentos e as ruminações. E na tecnologia, técnica do devaneio dirigido, para contrapor a indisciplina, né? Isso, Mas o que você recomenda, assim? Essa técnica do devaneio dirigido, ela é usada, tem até no Projeciologia, ela é usada para aquela pessoa que tem, às vezes, dificuldade de pegar no sono. Então, ela vai dormir à noite e as preocupações dela não deixam ela dormir. Então, ela fica ruminando, às vezes demora um tempão para pegar no sono. Então, e fica devaneando. Então, ela cria um devaneio que ajuda ela a eliminar os outros pensamentos, e ela pensa em algo agradável, algo que facilite ela a pegar no sono. Então, ela pensa num lugar agradável. Se ela está muito estressada, ela pensa numa praia, se ela gosta de praia. Um ambiente que tranquiliza os pensamentos. Quer dizer, coisas agradáveis, mas cosmoéticas, né? Entendi. Porque senão também a pessoa está carente, ela vai pensar na mulher do vizinho e tal, não é agradável para ele, mas não é cosmoética. Agora vamos às respostas clássicas. Qual o seu interesse por esse tema? Bom, em primeiro lugar, eu quando era assim, adolescente, no início da juventude, eu tinha muita ruminação. E depois que eu conheci a conscienciologia, que eu diminuí, né? E outra coisa que eu observo é que nos cursos de conscienciologia, principalmente na parte prática, que até falei aí na exemplologia, eu vejo que tem muita gente, muito aluno que, por exemplo, fica 20 minutos fazendo a parte prática. Dificilmente ele consegue ficar mais de 5 minutos, assim, sem ter nada, bem concentrado mesmo. 5 minutos ainda estou... Sendo bonzinho. Tem alguns que passam 1 minuto, né? Então, eu verifico que aqui na CCCI ainda tem muita gente que tem essa questão da ruminação light, né? Não estou dizendo que é aquela ruminação da depressão, do toque, do transtorno obsessivo compulsivo, mas é uma ruminação leve. E o terceiro fator é aquele que eu comentei. Eu acho que, como nós temos ainda assédio e autoassédio, eu acho que a ruminação 100%, ruminação zero, assim, nada de ruminação, eu acho que só com desperto. Então, eu acho que quem está mais perto da desperticidade tem a tendência de ter quase zero de ruminação. Porque se a gente não controla, né, os pensamentos, se a gente ainda tem emoções, né, uma das principais causas das ruminações são as emoções. Se a gente ainda tem emoções que não são totalmente dominadas, eu acho difícil a gente não ter nada de ruminação. Então, eu acho que é importante também estudar, porque eu acho que leva essa questão também para a desperticidade. Tá bom, obrigado, tá? Amém. 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 Oi. Aqui em cima no ar, Tânia Guimarães. Oi, Tânia. Na fatologia, na quarta linha, de cima para baixo, no finalzinho. Qual página? Página 10? Isso, página 10. Para fatologia. Uhum. Tá? Quarta linha, ali no finalzinho, a ruminação na TENEPS. Uhum. Como é que é isso? Pois é, tem muita gente que relata, até aí na bibliografia tem um artigo, Devaneio da TENEPS, né, do pessoal do Colégio Invisível lá do grupo de TENEPS lá de Porto Alegre, né? Eles apresentaram esse trabalho aí no congresso. E os estudos deles e vários outros mostram que muita gente que tem dificuldade de controlar os pensamentos e dominar os pensamentos, chega na hora da TENEPS, onde tudo fica
tranquila, ela relaxa, aí começa a fluir os pensamentos desordenados. Muita gente não consegue manter os 50 minutos, né, totalmente assim, relaxado e entregue para a transmissão das energias. E a cabeça da pessoa começa a ruminar preocupações, emoções, tudo mais, e ela acaba, vamos dizer, dispersando. É claro que isso atrapalha, né? Não é o ideal na TENEPS a pessoa ficar nesse estado. Também tem outro aspecto, né? Se ela tentar bloquear tudo, ela também não pode fazer assim, eu vou bloquear minha cabeça e não entra mais nada. Ela também corre o risco de bloquear as inspirações dos amparadores, né? Uhum. Teve uma vez numa tertúlia que o professor Val deu uma dica que você pode fazer o seguinte: você pensa na assistência, pensa na transmissão assistencial de energias e ao mesmo tempo procura ficar atento às inspirações dos amparadores. É uma forma de você focar. Então, aqui na página 13, quando você coloca terapeuticologia, então esses 14 itens, eles são importantes para eliminar, né? Terapeuticologia. Eles ajudam, né? Eles é ajudam, uma indicação de 14 itens, né? Claro que tem muito mais coisa, mas acho que ajuda. Você vê que o fundamental que está colocado lá é a pessoa... Autovigilância ininterrupta. Autovigilância e, vamos dizer, colocar na cabeça coisas úteis, para não deixar que as inúteis predominem. Úteis para si e para os outros, né? Oi, não entendi. Úteis para si, para cada um e para os outros. Isso. Muito obrigada. Nada. Pela... A mim. Oi. Aqui na página 10, a patologia, na quinta linha de baixo para cima, a janela de Overton, não sei como é que pronuncia. Essa janela de Overton é um modelo de avaliação que foi proposta por um americano estadunidense, o Joseph Overton. É um modelo que procura, assim, avaliar como que as políticas públicas influenciam no modo de pensar das pessoas. Ou seja, como que as políticas públicas induzem ruminação nas pessoas. Ela é uma janela porque ela se desloca de um extremo ao outro. Vou dar um exemplo. A questão da invasão do Iraque. Então, a invasão do Iraque. Então, a maioria da população, no começo, não acreditava que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Então, essa janela estava nesse extremo. A maioria da população não acredita que o Iraque tem armas de destruição em massa. E aí, com a divulgação, a propaganda, a manipulação das informações, com uma política pública de manipulação, as pessoas começaram a mudar isso. Então, chegou no final, um pouco antes da invasão do Iraque, quase que a população dos Estados Unidos inteira acreditava que o Iraque tinha armas químicas, armas de destruição em massa. Então, a janela se deslocou para o outro extremo, através de políticas públicas que induziram a população a pensar de uma maneira que eles queriam. E esse Overton, ele criou essa janela não simplesmente para avaliar, ela é neutra. Ela, por exemplo, avalia como que os governos fazem políticas públicas de saúde, por exemplo. Aí não é negativo, né? Uma forma de instruir a população. Então, ele deu esse nome de janela porque como se fosse um cursor que se desloca de um extremo ao outro, dependendo de como o público está pensando em função das políticas públicas. Ele trabalhava numa empresa que fazia pesquisas de opinião pública para os governos, né? Um outro exemplo, né? Por exemplo, podia aplicar essa janela para a questão do aborto aqui no Brasil. Por exemplo, se tem num extremo, a maioria da população é contra o aborto. No outro extremo, a maioria da população é a favor do aborto. Hoje, se fosse medir aqui no Brasil, a janela estaria mais para um extremo que a maioria da população é contra o aborto. Mas se, por exemplo, se o governo tivesse interesse em mudar essa situação, ele poderia fazer uma divulgação em massa, uma propaganda de tal maneira que a opinião pública se desloque. Em resumo, é uma forma de avaliar como que o povo está ruminando sobre políticas públicas, né? Só mais uma pergunta aqui. Na página 11, antagonismologia, você pode comentar o primeiro antagonismo? Que é a diferenciação entre ruminação e autorreflexão? É para não confundir, né, que autorreflexão é uma introspecção, vamos dizer, racional, né, coerente, a pessoa, autocrítica, né, que a pessoa procura refletir sobre ela mesma, sobre as questões intraconscienciais que ela tem que trabalhar, e a ruminação
o fato dela estar pensando muito, às vezes, sobre ela mesma, não quer dizer que ela esteja fazendo uma autorreflexão. Porque a ruminação é algo que normalmente foge do controle da pessoa, né? Ela tem uma série de pensamentos repetitivos, né? E que nem sempre são autocríticos, são positivos, estão ligados, né? A autopesquisa, a autoconhecimento. Quer dizer, às vezes a pessoa confunde, por exemplo, o depressivo, ele rumina muito sobre ele mesmo, né? Ele fica só que se depreciando, né? Ele fica, vamos dizer, criando uma repetição, desqualificando ele mesmo. E isso não quer dizer que isso seja uma autorreflexão. Obrigada. A mim, Oswaldo aqui acima. Fala, Oswaldo. Eu queria acrescentar um pouquinho a respeito do comentário que você estava fazendo a respeito das políticas públicas. Eu queria ser um pouquinho mais amplo nesse conceito, se você me permite. Essa não é uma questão de um caminho numa via só. E no caso específico que você estava dando de exemplo, no caso do Iraque, hoje está perfeitamente comprovado que isso foi um caminho em dupla via. Ou seja, não foi uma iniciativa propriamente do poder político ou dos políticos. Houve todo um movimento por trás, tanto dos grandes, vamos dizer assim, corporações do petróleo, do negócio armamentista, até inclusive das pressões de Israel, certo? Para que isso seja feito dessa forma. Então, o que temos que, acho hoje, que analisar, não é somente em um determinado, como se fosse se você me permite, né, Amil? Não é uma questão como se fosse vamos dizer assim, uma foto. Eu acho que nós temos que analisar o filme. Existem causas e existem consequências em tudo isso. Então, as coisas não são tão independentes como para ser planteadas dessa forma. Eu acho, e nesse caso específico do Iraque, como está também hoje acontecendo com o Irã, existem outros movimentos que estão detrás das políticas públicas. E, pessoalmente, em uma pesquisa que eu tenho feito, eu tenho visto que no caso específico da mídia, certo? Em muitos casos, não somente no país que eu estou analisando, senão já estou vendo isso em outros países, que não é o político que atua acima da mídia. É a mídia que responde com determinados interesses acima do poder político. É simplesmente um comentário. Sim, não, eu concordo com isso, mas é que aquilo que eu falei, essa janela de Overton, ela só, vamos dizer, procura dar o espectro de como a população está pensando sobre determinado assunto. Tá? As influências, como você comentou, concordo com você, podem ser inúmeras. Porque no caso específico também que temos visto a respeito do Iraque, é que geralmente esse conceito de que Iraque não tinha armas de destruição massiva, não estava dentro dos Estados Unidos, estava fora dos Estados Unidos. A própria população dos Estados Unidos estava convencida de que isso era verdade. Por isso foi o apoio que eles deram em todo esse movimento. Mas, Oswaldo, o que eu estou entendendo que o Amin está explicando é que a gente não está fazendo juízo de valor do que está acontecendo. O que a gente está, que eu estou entendendo, né, Amin? Que a gente tem que ter cuidado com as informações que nos passam para poder a gente não ir de... Seria bom esclarecer uma coisa. Isso tudo aí foi desculpa que os americanos sabiam muito bem que o que eles queriam era o petróleo do Iraque, de papo. Mas é conversa fiada. Coisa de judeu nos Estados Unidos. Mas foi manipulação, né? Coisa do Pentágono. Eles sabiam muito bem disso. Eu conversei essas coisas todos os Estados Unidos com muita gente de lá, inclusive de New York. O povo falou a mesma coisa. Todo mundo sabia. Bobagem isso. Agora, a mídia, você sabe, está tudo na mão de judeu. Eu queria falar 2 pontos, acho que é bem pertinente isso que o Amin trouxe. A questão da mídia, ela tem sim grande poder, mas ao mesmo tempo também ela é influenciada por muitos desses outros poderes, inclusive o poder político. Uma das formas de influenciar a mídia... Eu sei o que a revista Cruzeiro fez comigo. Justamente. E uma das formas de influenciar a mídia que o governo pode fazer é com publicidade. Tirar ou colocar publicidade. Então, às vezes a gente fica colocando a mídia como grande demônio da história... E nem sempre é assim, porque o governo também tem estratégias de controlar a mídia.
Inclusive a TV Fox nos tem Estados a mídia Unidos, comprada. a Fox nos Estados Unidos era comprada do Bush totalmente. Não, olha não era a Fox tem uma que revista no dominava o Brasil processo. aí que está totalmente a favor do Também, governo. a Carta Capital. Carta Todo Capital. mundo Então, e como que o governo controla? Com grandes verbas publicitárias. Então, só para a gente não ficar com essa ideia que é só a mídia, muitas vezes, que controla o processo, porque não é bem assim. Eu só queria dar mais um Tem exemplo. outros aspectos. Lógico, o que eu acabei de dizer não foi exatamente isso que você está pontualizando. Ah, sim, mas só eu estou falei, ponderando. espera, eu falei que um caminho de dupla mão. Justamente. Em estrangeirismologia, os earworms são as ruminações mentais relativas às músicas que não saem mais da mente. Qual o mecanismo para eles colarem como chiclete na mente? É exatamente isso. O earworm é verme de ouvido, né? São essas músicas que grudam e a pessoa não consegue tirar da cabeça. Tem um verbete do Gurgel, do Antônio Gurgel, Tá cheio de minhoca na cabeça. radioativo minhoca musical. E é porque essas músicas, muitas delas são feitas para grudar mesmo. Tem uma coisa repetitiva, tem um refrão repetitivo, um som repetitivo. Algumas delas são feitas para a pessoa ficar cantarolando sem parar mesmo. Agora, a higiene consciencial... E tem música clássica também, o Bolero de Ravel. Que não sai da cabeça. Eu acho que a higiene consciencial é a melhor forma de... Agora, em Fatologia, página 9, terceira linha. Como funciona a espiral de ruminação? Então, é uma espiral porque ela vai crescendo se a pessoa não corta no começo. Então, um pensamento negativo, às vezes puxa outro, depois esse se associa com outro, vai puxando. Que nem a internet, né? Você abre um site, aí tem outro link, você clica no outro link, vai clicando no outro, chega no fim, você nem sabe por onde você começou. Então, a espiral, assim, ela vai crescendo, e você vai... Um pensamento vai puxando com o outro, não é uma associação positiva, né? Vamos dizer, algo que vai crescendo sem controle. Em Fatologia, página 10, 15ª linha. O que é a janela de Overton? É bom você repetir, porque chegou agora. Bom, a janela de Overton foi um modelo de avaliação da opinião pública. Foi criada por um administrador chamado Joseph Overton. Ele era estadunidense, ele trabalhava numa empresa de políticas públicas, fazia pesquisa, estatística. E é um modelo que procura, vamos dizer, avaliar como que a opinião pública é influenciada pelas políticas governamentais, pelas divulgações governamentais. Então, ela é uma janela porque é um cursor que se desloca de um extremo a outro, de acordo com como a opinião pública está reagindo a essas políticas públicas. Professor, na autorrestringimentologia, poderia detalhar a situação da pessoa canhota de vida em vida humana? Uma vez canhoto, sempre canhoto ao longo da vida sucessiva? Eu sou destro. Não, eu não estou falando isso, eu estou falando que existe isso. Mais de uma pessoa, e tem gente que ressoma e lembra, tem retrocognição do processo que ela era canhota também na vida anterior. Agora, isso tudo é muito importante, como eu falo ali, é para a pessoa estudar. Entende? A pessoa canhota de vida em vida, apesar das mudanças da geneticologia, evidencia fatos substanciais nas pesquisas das autorretrocognições e das personalidades consecutivas. Então é bom a pessoa ver isso através do canhotismo. Isso aí pode ajudar o processo. É igualzinho aquele negócio também, uma pessoa destra, que tem tudo pelo processo mais regular, o mais normal da fisiologia, é preciso ver se ela faz assistência. Que é o problema de ser doador universal, etc. Tal. Tem uma série de coisas. Ser ambidestro, tudo isso existe. Professor, toda vez que tenho roupas que não quero mais usar, eu mando para minha mãe, que trata de doar para qualquer um que precise. Porém, hoje me dei conta do processo de energia impregnada nessas peças de roupa, inclusive peças íntimas. E gostaria de saber se pode haver alguma influência dessas energias sobre as pessoas que recebem as roupas, ou mesmo alguma repercussão sobre mim. Como poderia limpá-las energeticamente falando antes de doá-las? A primeira coisa, preciso saber se essas roupas têm energia positiva ou negativa. É isso que você tem que olhar. Agora, isso de doar a roupa é positivo, não tem nada.
Geralmente eles dão uma boa lavada nisso aí, a coisa muda. Pelo menos do ponto de vista físico, não tem tanta contaminação. Álvaro Betógrafo. Com base na minha experiência pessoal, sinto que faltou uma abordagem na sedialidade. Sugiro incluir em pensenologia a exopensenidade dominando a autopensenidade. Podemos colocar, mas veja que agora, ele ainda fala outras coisas. Do mesmo modo, em caracterologia, na listagem das 21 condições, ampliaria para 22 com a sedialidade. E na terapeuticologia, incluiria o seguinte item: autoconhecimento para propiciar autodesassédio. Podemos analisar, mas só lembrando que na parafatologia tem lá as intrusões pensênicas causadoras das ruminações mentais. Depois o autoassédio desencadeando ruminações mentais. Você já está falando, sim. Ele não leu tudo. Agora aqui, em efeitologia, página 10, segunda linha. O que é o efeito urso branco? O efeito urso branco foi proposto por um psicólogo chamado Daniel Wegner, que ele fez lá uns experimentos e ele chegou à conclusão de que simplesmente reprimir os pensamentos repetitivos não produzia um bom efeito, né? Eles ficavam mais agitados e mais, vamos dizer, frequentes. Então, ele chamou de efeito urso branco porque ele colocou as pessoas numa sala e durante 5 minutos ele falou assim: não pense no urso branco. E toda vez que a pessoa pensasse no urso branco, ela tinha que apertar uma campainha. Então, foram raras pessoas que conseguiram não pensar no urso branco. Então, ele chamou esse efeito urso branco e escreveu um livro, né, que é esse aqui, ó, Ursos Brancos. É isso aí que eu falo sobre a técnica do esquecimento intencional. É isso aí. Ele precisa de ver que nós já temos essa técnica há mais de 50 anos. Entende? Você não lembrar de uma palavra ou de uma pessoa, você risca aquilo do mapa e não lembra. Isso aí faz parte dos processos nossos de retrocognição e também de telepatia e outras coisas mais. Eu lembro também que numa tertúlia que o senhor estava falando sobre aquele mantra que o senhor usou, o senhor ficou uns 40 minutos falando sobre o mantra, sem pensar nele. Eu não falo qual é o mantra. Sem eu não pensar penso nele, porque senão alguém pode captar. Isso faz mal para a pessoa. Mantra, nesse caso da antiguidade, era um negócio exclusivamente egóico. É da personalidade. Outros não devem usar, senão vai dar na cabeça dele. Agora aqui, o verbetógrafo associa fortemente ruminação mental com autodesorganização. Como você percebe essa relação? Poderia aprofundar isso? Se a pessoa tem uma desorganização mental, é bem provável que ela tenha uma desorganização na vida dela. Existencial. É existencial. Então, vamos dizer, se a cabeça dela é uma bagunça, é muito difícil que a vida dela não seja. Não, você fala aí de confusão mental, etc., que é uma coisa mais séria. Então, acho que a disciplina, tanto existencial, essa intrafísica, parte de uma disciplina pensênica. Aqui na bibliografia, você poderia falar um pouco mais do livro número 4, Mulheres que Pensam Demais? Esse aqui. Esse livro aqui, Mulheres que Pensam Demais, parece que são mulheres intelectuais, mas não é. São mulheres que têm muita ruminação. Foi escrito por uma psicóloga que ela estudou muito essa questão da ruminação. Ela é uma psicóloga norte-americana também, estadunidense. E ela tem vários artigos sobre ruminação, e ela escreveu um livro exclusivamente sobre ruminação nas mulheres, feminina. São vários casos no consultório dela, das mulheres que consultavam com ela, e que tinham muita ruminação. Tem uma coisa meio questionável, que ela conclui aqui no livro que as mulheres têm mais ruminação que os homens, mas existem outras pesquisas que não confirmam isso, que é mais ou menos por igual, tanto homem como mulher. Acho que ruminam por igual. Mas ela quer dizer que não é só vaca que rumina, o boi também rumina. Também. E também eu queria que na página 12, na listagem da caracterologia, você falar número 11, desassim insuficiente. Então, a desassim insuficiente, né, a pessoa... Às vezes, isso é muito comum, por exemplo, que a gente vê, os livros também falam,
no caso das separações afetivas, né? A pessoa viveu 10 anos, 15 anos com uma pessoa. É óbvio que essa convivência diária faz com que ela esteja bastante, vamos dizer, entrosada energeticamente. Aí você, por N motivos lá, separa e a pessoa continua com aquela sintonia pensênica, vamos assim dizer. Embora pode fazer estado vibracional, ajuda, mas ela continua ligada, vamos dizer, ela não conseguiu desassimilar totalmente, né, a conexão entre as pessoas. Outro caso também é, por exemplo, a pessoa que não consegue dormir direito. Às vezes ela passou o dia inteiro com excesso de preocupações, né, lidou com muita gente, e na hora de dormir ela não consegue pegar no sono, porque provavelmente não fez a desassimilação correta, então ela fica com aquelas energias gravitantes, aquelas preocupações voltam na cabeça dela, os problemas da vida intrafísica voltam na cabeça dela e ela não consegue às vezes pegar no sono. Obrigada. Na citologia, se podia dar uma analisada nessa. A maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando sua atitude. Mas no caso da ruminação, essa mudança mental, ela pode ocorrer assim, rapidamente, sei lá. Eu acho que depende de cada caso, mas eu acho assim que a base da ruminação é uma falta de concentração. A pessoa não consegue se concentrar em mudar o ritmo dos pensamentos dela. Então os pensamentos ficam desnorteados, descontrolados, e ela não consegue focar, né, colocar um foco nos pensamentos dela. Então, tá dito aí na frase enfática. Se ela não muda os pensamentos dela, se ela não muda os pensênios dela, ela vai mudar o quê, né? Se ela não muda a forma dela pensar, as emoções e as energias, as ações, ela não tem o que mudar. Ele simplesmente colocou a atitude mental. Quer dizer, vamos dizer, a gente ampliando na conscienciologia, a gente pode dizer que a mudança dos pensênios vamos dizer, primordial, essencial para que haja recim. Como que a pessoa vai mudar? Como que ela vai fazer uma reciclagem intraconsciencial se ela não muda a forma de pensar, as emoções e as ações dela? Se ela não muda isso, ela está mudando o que então? Então, acho que a base da mudança é a mudança pensênica. Ele simplesmente colocou como uma atitude mental, né? Mas ampliando, né, a gente podia considerar que é uma mudança pensênica. E aqui na página 10, que é a fatologia, 8, 9, 10, 11, 12, acho que, se não me engano, é 12ª linha. Aqui tem a psicastenia. Psicastenia aparece em vários verbetes do professor Valdo. Depois, se a Adriana quisesse falar um pouco. Mas astenia é enfraquecimento. Então, seria um enfraquecimento do psiquismo. Esse enfraquecimento pode gerar uma série de neuroses, como angústia, depressão, né, ansiedade. E a característica dessas doenças mentais, uma das características principais é a ruminação. Esse termo psicastenia, que aparece até em vários verbetes aí do professor Valdo, ele foi criado por um neurologista francês, né, lá para o final do século passado, início desse século, chamado Pierre Janet, que ele começou a estudar essa questão das neuroses e das doenças mentais. Não sei se a Adriana quisesse completar alguma coisa. Essas patologias é o seguinte: a ruminação provoca a patologia ou é a patologia que cria? Pois é aquela história do Tostines, né? Mas, assim, essa psicóloga que escreveu aquele livro lá que a Cátia falou, ela acha que quem tem tendência a ruminar tem mais tendência a sofrer depressão. Que vamos dizer, acaba uma coisa levando a outra. Uma das características da depressão é a pessoa entra numa espiral de ruminação contra ela mesma. Ela tem pensamentos patológicos, negativos, depreciativos, né? Isso vai alimentando cada vez mais a depressão dela. Então, agora, saber quem vem antes ou quem vem depois, acho que depende de cada caso, mas com certeza um influi no outro. A gente até tinha conversado um pouco, né, enquanto você falou do termo da psicastenia. Na psiquiatria, que você tinha me questionado, né, a gente não usa tanto esse termo, a gente usa mais a neurastenia,
que é mais referente aos processos das neuroses. E isso entraria o quê? Os traumas, as fobias, o processo da depressão, como você falou muito bem. A questão da depressão, muitas vezes acontece determinado aspecto com a pessoa, ela pega aquele ponto negativo e ela fica naquele processo, daquele pensamento obsessivo, ruminando o tempo inteiro e se autoassediando o tempo inteiro com aquele pensamento. Então, esse termo que você utilizou, psicastenia, é bem interessante para a gente ver esses processos da psiquiatria e a ruminação mental. Um dos outros aspectos que você colocou é do transtorno obsessivo-compulsivo, que é outro item, que você pega, às vezes, a pessoa que entra no aspecto de uma intrusão pensênica ou uma obsessão e fica naquele processo, naquela via sináptica o tempo todo e não sai. E aí entra todo o processo de intoxicação do ponto de vista dos hemisférios corticais, energias gravitantes, e aí vai embora, né? O transtorno obsessivo tem a fase obsessiva. A fase obsessiva são pensamentos obsessivos, né? São pensamentos que ficam repetindo na pessoa, né? Existe uma classificação que no toque você poderia ter só obsessão, só a compulsão ou a obsessão e compulsão. Se a gente for pensar do ponto de vista aí de a gente ampliar um processo de paradigma, a gente vê a questão até da teoria na prática do Pensene, eu acho que é muito pouco provável que a gente tenha só, às vezes, a compulsão, sem que você tenha, às vezes, um gatilho de alguma ideia, mesmo que inconsciente, né, para a pessoa, mas já está no automatismo da questão dos reflexos dela. Alguma coisa de ideia já levou àquele automatismo. Né? A mim. Aqui no A, na página 11, em binomiologia, no segundo binômio você coloca o binômio reeducação pensênica recim. Daí eu estava pensando aqui, às vezes a gente empreende uma recim de um traço, de um comportamento, alguma coisa assim, e por tabela você melhora a pensenização. O que você vê disso? É isso que eu estava comentando ali na frase enfática, né? Eu acho que a base da recim é a reeducação pensênica. Assim, toda reciclagem é uma reciclagem intraconsciencial, é uma mudança, como eu comentei, de pensenes. Mas eu acho que a mudança dos pensenes começa no PEN. Toda reciclagem começa com um pensamento. A pessoa, por exemplo, cai a ficha, eu tenho um trafar para superar. Eu tenho algo que não está bom. Ela pensou naquilo. Ela, vamos dizer, elaborou um pensamento de autoconhecimento, de autopesquisa, que vai gerar reciclagem. Então, eu vejo que a base da recim é a reeducação pensênica, e essa reeducação pensênica começa no PEN. Senão você vai começar como? Vai começar nas emoções? Nas energias ajuda, mas só energia não faz uma reciclagem. Então, por isso que eu pensei nesse binômio, é o que está na frase enfática. Eu não sei se ficou claro. Eu quero dar os parabéns a você, Rafa, de enfrentar esse assunto. Tá certo? Você também dá os parabéns a ele? Não está? Grande. A mim, na página 10, em parafatologia, o último item, os morfopensenes gerados pela contínua e longa ruminação sobre o mesmo assunto. O que é? Torna uma irrealidade ou torna-se real a ruminação? Assim, o morfopensene são pensenes que têm forma. Eles são modelados no extrafísico, normalmente por vamos dizer, por uma intensidade muito grande de pensenes, né? Se a pessoa pensa concentradamente em algo, num tema, com energia, ele acaba modelando formas na dimensão extrafísica. Agora, você imagina uma pessoa que está ruminando muito tempo sobre um assunto. Tanto pode ser até uma ruminação positiva. Existe ruminação positiva, né? Mas ela fica mais comum, né? Por isso coloquei o tema nosográfico, é a pessoa ruminar sobre algo inútil ou depreciativo. Se ela fica muito tempo ruminando sobre aquilo, e isso, sei lá, com uma intensidade emocional, energética muito grande, isso acaba modelando criando essas formas de pensamento que acompanham a pessoa, fica na pensenosfera da pessoa, ou no ambiente dela, ou é projetado contra outras pessoas.
No caso de se a pessoa ficar ruminando mágoa, por exemplo, vai interferir na outra pessoa? Bom, vai depender do emissor e do receptor, mas que há a pessoa acaba projetando algo sobre o outro, acaba. Sobre ruminação de mágoa, que tem aí em algum lugar aí da fatologia, essa expressão ruminação de mágoa tem no verbete pré-perdão assistencial. Então, quem ainda tem muita mágoa, é bom ler esse verbete, chama pré-perdão assistencial, é falta de perdão. E a mágoa é uma ruminação, né? A pessoa está mal resolvida com uma outra, ou com alguma situação, e ela acaba criando essas ruminações corrosivas. Até tem uma frase, né, estou tentando me lembrar, de que a mágoa é como um veneno que a pessoa toma esperando que o outro morra, né? Então, essa questão a mágoa é uma ruminação, né? É uma ruminação, vamos dizer, que a pessoa não consegue se livrar dela. Essa mágoa pode gerar morfopensene, sim. Agora, se vai influir na outra pessoa, depende da outra pessoa, né? Depende do receptor. Se ele está meio bobo na praça, pode pegar. Sim. Né? Tem uma outra pergunta aqui em efeitologia, na página 10 também, a autorresponsabilidade indescartável quanto aos efeitos contagiantes do padrão holopensênico pessoal. Você podia ampliar um pouco? Então, é tudo mais ou menos isso que você perguntou, né? Sim. A nossa psicosfera, a nossa pensenosfera influi no ambiente. Então, se você está com a sua pensenosfera bagunçada e você chega no ambiente, você pode contagiar as pessoas mais assim desavisadas. Então, por exemplo, você sabe que o EV é bom para o seu equilíbrio homeostático. Você chega num lugar e a sua aura está toda bagunçada. Qual que é a sua responsabilidade sobre isso? Você sabe que você tem que fazer EV, a sua aura está bagunçada e você vai pode bagunçar os outros também. Então, essa questão da responsabilidade quanto ao contágio que as energias podem provocar. A partir do momento que a gente já conhece os mecanismos, né, a gente fica mais responsável pelo que está emitindo. Mas assim, que há esse efeito contagiante dos holopensenes das pensenosferas, isso realmente é real, né? Sim, tá. Obrigado. Aqui em binomiologia, você pode comentar esse último binômio? Repressão consciencial acentuada, desrepressão pensênica patológica. Pois é, essa aí é uma hipótese de que se a pessoa tem uma repressão muito grande, ela foi reprimida, né, teve muita repressão, sei lá, na vida, na infância, nas outras vidas, e essa repressão pode ocasionar uma descarga na forma dela pensar, ou seja, ela foi muito reprimida, ela descarrega soltando os pensenes dela. Vamos dizer, os pensenes delas, ela deixa solto, deixa rolar o que for, né, como se fosse uma descarga devido a essa pressão que ela sofreu. É uma hipótese, tá? Não estou dizendo que todo mundo que foi reprimido vai ter essa, vamos dizer, uma ruminação descarregante, vamos assim dizer, mas pode acontecer. Mas tem lógica. Aí na fatologia, página 10, na 7ª linha, a mente deambulatória. Pode comentar? Deambulatória que vagueia, que fica assim solto, anda a esmo, né? Quer dizer, é aquela mente que está vagueando, que está passeando por aí, sem direção, sem foco, e ela devaneia. Assim, nem todo devaneio é uma ruminação, né? O devaneio é um enredo fantasioso que a pessoa cria, né, acordada. Mas se o devaneio é repetido, aí vira uma ruminação. Né? Então, deambular é assim, deixar vaguear, deixar solto. A mente que fica pulando de assunto em assunto e sem foco nenhum. Que é o caso da ruminação em geral, né? Professor Valdo, a Rosa, página 16, enunciatio, na 6ª linha, de cima para baixo, o senhor já comentou, mas eu não entendi muito essa questão, como diagnostica isso, o diagnóstico da pessoa canhota de vida em vida,
Sim, tem gente que sabe que não é canhoto a primeira vez. Já é a segunda ou terceira, o povo lembra. Então, esse processo da sinistrose da situação aí, da lateralidade, isso eu penso que excita o processo da memória. Entende? Então, a pessoa, às vezes, assim, ela pode lembrar, principalmente aquela que é bem característica do canhotismo. Ela lembra. Agora, eu tenho ainda outra hipótese. Eu acho também que o ambidestrismo faz isso. Então, por exemplo, o meu ambidestrismo, ele me ajuda também na questão de lembrança. Porque eu sou canhota, mas eu aposentei um pouco a mão esquerda, porque fiquei exercitando mais a direita por causa dos professores na escola e tal. Mas tudo mais eu como e tudo mais com a canhota. Mas você tem o problema do processo da face. Você faz tudo quanto é careta para falar. Isso aí faz parte do processo. Faz parte do processo. Talvez tenha sido esse negócio de você passar da esquerda para a direita, criou seu problema de fechar os olhos, o negócio todo. Porque isso aí não é normal. Então o ideal seria... Você pega em 100 pessoas, por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos umas 3 ou 4 pessoas que são assim só. Isso é normal para todo mundo. Mas veja, fisiologicamente, isso não é normal. Professor, então qual seria o ideal para mim? Me fixar só de lado? O ideal é o seguinte, pode ser você estudar se você precisava de todo o processo das caras e bocas para falar antes de você passar da esquerda para a direita. Veja o que é que tem relação a cor com o outro. É como se fosse um gatilho, né? Por exemplo, eu já falei isso para você, mas mesmo assim você continua, você não consegue tirar isso de uma hora para outra. A gente sabe. Já ficou como eu sei disso. Né? Talvez. Agora veja, é o seu jeitão. É assim que o povo fala, não, isso é o jeitão dela. É o estilo dela de falar, de expor ideia. Entende? Virou um cacuete. Não, isso virou um cacuete. Agora, o que se passa? Esse cacuete que você tem, o que ele afeta? Ele afeta no modo de falar. É aquilo que eu falei para você. Ele afeta na questão do prolegômenos. Porque você fecha para falar, até chegar lá, você não vai direto aos finalmente. Você agora está fazendo força para isso. Na reorganização cognitiva. Isso eu estou fazendo verbete. É reorganização também pensênica. Que é o que ele está falando aqui. O próximo verbete é esse, reorganização cognitiva. Eu acho que isso afeta muito pouco o seu modo de pensar. Eu acho que afeta mais na questão do atraso. Você podia raciocinar mais rápido. Isso aí prejudica. Você vai sempre a 10 por quilômetro, 10 quilômetros a hora. A sensação é que eu tenho... 200, a sensação que eu tenho... muitas informações então, e a máquina fica emperrada. Né? Para mim, tipo isso tem relação. Agora, outra coisa, você não tem dislexia, né? O que me consta. Não, eu acho que não. Então, é uma coisa que é superficial. Sim. Se você tivesse dislexia, o negócio seria mais sério. Então, aí, o quadro neurológico seria maior. Entendeu? No seu caso, eu acho que é mais o processo mesmo de rictus. Mecânico, né? É o nome chama rictus. É o processo do trejeito, sabe, o cacuete. Sei. Isso aí tem. Entende? Então talvez seja mais fácil. Eu já tive dando umas aulas para umas pessoas para não fazer principalmente rugas na cara. Então, quando eu fui dar um curso desse, um monte de mulher apareceu. Então eu estava explicando como é que faz para falar sem enrugar a testa. Vocês vão ver que de vez em quando o povo fala que eu não tenho muita ruga nem nada. Porque eu sou naturalmente assim. Agora o povo não precisa disso. Pô. Isso aí quase sempre porque às vezes estava num ambiente repressor. Sabe saber se você teve uma vida repressora na infância e na adolescência. Então naquele processo, na hora que você tinha que se comunicar, você fazia muito esforço de ponderar, de expor, de mostrar a situação como é que era. E isso aí, então, é que entra a careta, entra o processo de pensar, é o processo do histrionismo. Um histrionismo, no caso, performático.
Entende? Que está exigindo a situação. Você possivelmente deve ter entrado por aí. Você não tem dislexia, você não tem nada. Meu caso, professor, começou na alfabetização. Eu entrei na escola como canhota e cheguei a apanhar de palmatória. Mas por isso que eu estou falando, o canhotismo leva a isso. Para escrever com isso aí é um processo do canhotismo. Eles não souberam tratar você. Tinha que deixar espontaneamente. Porque canhoto não tem nada. Canhoto, destro, ambidestro, tudo é a mesma coisa. Agora, 10% da população, até quando eu andei estudando isso, são de canhoto. 10% da população mundial. Quando eu estudei, pelo menos a estatística era essa. Hoje eu não sei se isso aí já melhorou, se ampliou, o que tem, ou se a estatística também já está retocada, eu também não sei. Eu venho estudando sobre isso, sobre essa ambidestralidade, e inclusive dessa reorganização e desorganização, agora, até espacial. O ambidestro tem menor número do que canhoto. Como? O ambidestro tem em menor número do que o canhoto. Canhoto é 10%, ambidestro eu não sei atualmente como é que está. É mais difícil. Entende? Agora, pensa nesse processo. O problema do preâmbulo da fala. E você falar sem... Fala no espelho. Foi assim que eu ensinei para a meninada lá, as moças. Fala no espelho sem enrugar nada, sem fazer. Entende? Até um certo ponto, atriz, esse é o processo performático. Mas é uma atriz que diminui a impostação. Porque isso aí é uma super impostação. Por exemplo, aquilo que a gente chama de canastrão, o canastra, ele faz superimpostação. Muitos deles, entende? E tem aquele outro que não faz nada. Então ele fala, e não muda a cara nenhuma. Para chorar, para rir, para ficar com raiva, ele não muda nunca. Então esse também é canastra. Entendeu? Mas esse é mais raro. O que acontece mais é a superimpostação. Então, o canastra superimpostado faz demais. E esse, geralmente, todo mundo vê, ele dura pouco. Quando aparece num filme, é só um. Eles cortam ele fora logo. Ninguém aguenta. Você vê logo, qualquer um observa isso, como é que é. O professor, e a dúvida também é o seguinte... essa característica da ambidestralidade, ela vem também ser, assim... uma evidência, um traço de personalidade consecutiva? Pode ser isso? Pode, às vezes é. Tem. Mas agora, ó, esse negócio de canhoto tem personalidade de todo tipo. É geral, é muita gente. Entendeu? É fácil você ver quanta gente é canhota que é líder através da televisão. Observa na hora que o povo vai assinar, um monte de gente canhota, os políticos, um monte deles. Muito líder que é canhoto. É só olhar na televisão, você vai ver. Se você for olhar e passar vários canais, as entrevistas com pessoas, gente que está mexendo com a mão, o que ela pega, aquele negócio todo, você vai ver um monte de gente escrevendo com a mão esquerda. Todo dia você vai encontrar isso na televisão. E os filmes também, os filmes. Filme de Hollywood é um monte de gente canhota. Eu já vi filme que os caras faziam papel lá, mas os personagens não eram parentes. Só no filme tinha 5 canhotos, na hora de escrever. Esses filmes que mexem com o processo de escrever, que tem alguma coisa nesse sentido, eu já vi isso no filme. 5. Tudo canhoto. Porque a pessoa, na hora que vai escrever, se você não prestar bem atenção, você não vai saber se ela é canhota ou se é destra. Porque não parece nada, tudo é igual, é normal. Só tem que muda o lado, bobagem. Entende? Professor, Isabel aqui, ó, no B. Seu verbete na introdução, definologia, terceira linha de cima para baixo. Por favor. As raízes da autolucidez, é isso? E também... As raízes da autolucidez e também do mau caráter procedem da paragenética do temperamento da consciência. Momento evolutivo dos mais auspiciosos para a consciência lúcida é o da concepção da Neo-Verpont através das auto-retrocognições.
O que você quer? Eu queria saber se as autocorrupções também são da paragenética. São, a maioria. E a pessoa já vem assim, ela já está habituada com aquilo, é boca torta. É a para-boca torta, ou para-boca torta, para-torta. E tem a ver também com os mecanismos de defesa do ego? É o quê? Tem a ver com o mecanismo de defesa do ego? Não, isso aí já deve ter sido há muito tempo, né? Em certas circunstâncias, etc. Tem gente que já nasce com a má intenção, né? E a autocorrupção bem arraigada. Isso é da paragenética, da Idade Média, alguma coisa nesse sentido. E como fazer para... Gente, é fácil de você ver as má intenções da pessoa, mesmo entre os intelectuais. Por exemplo, eu estou vendo esse livro aqui, ó. La Rochefoucauld, Reflexões e as Máximas Morais dele. Essas máximas morais devem ser máximas imorais. Porque a maioria aqui tem coisa negativa nele. Tem coisas horrorosas que esse cara fala. Agora, ele só via o lado bom para falar do lado mal. Agora, tem coisas assim, boboca do cara que é muito superficial, porque ele fez isso tudo na corte, na época dele. Por exemplo, ele fala assim, é impossível amar pela segunda vez o que se deixou realmente de amar. Isso tudo é bobagem. E noutra vida? Noutra vida vai. Como é que é? Por que não? A pessoa nem sabe o que aconteceu com ela. Noutra vida. Tem um monte de coisa nesse sentido. Se nós formos olhar do ponto de vista de muitas dimensões das vidas sucessivas, está tudo errado. Agora, o problema é que ele carrega nas tintas do negativo. Tudo ele faz questão de mostrar o negativo. E chama máximas morais. E outra coisa, isso é igualzinho os casos daquele cara lá, que todo mundo fala a favor dele, que escreveu O Príncipe, Maquiavel. Ele tem muita coisa disso, que é da época desse povo. Agora, isso é influência de quê? Da monarquia. Então, veja, é uma inteligência, uma cabeça, esse cara. Mas, veja, esse livro dele deve estar criando problema para ele até hoje. Um livrinho, hein, ó. Livrinho. Agora, se a raiz da autocorrupção é paragenética, como que a gente descobre e como a gente supera? Vamos dizer, eu estou falando alguma coisa, está na cara. Não é dessa vida. Você já vê a autocorrupção daquela criança que está na adolescência, que ela não teve ninguém para ensinar ela. Ela já começa a querer tapear as notas na escola, a cola que ela faz, a coisa perante a mãe e o pai sobre as notas que ela tirou, milhões de coisas. Tem um monte de gente assim. Quer burlar todo mundo lá dentro. Essa autocorrupção é lógico, isso aí vem de quanto? 1 milênio, 10 vidas, 20 vidas, sei lá. Pensa bem. Então tem a ver com a índole, então, da pessoa. A índole é o temperamento, a tendência, é a conjugação de 1001 fatores que mostram o micro-universo da pessoa. Né? E o que é que prepondera. O senhor falou que deve estar criando problema para ele até hoje, né? A questão do que ele escreveu. Eu queria entender mais ou menos que tipo de problema que daria. Seriam pessoas pensionizando mal dele? Ou, porque não é. Deve ser, é mais o povo dele, pensene... coisas que estão falando a respeito dele. Isso aí pode ter criado até aquilo que eu falo, a identidade extra negativa. E vai pesando a psicosfera dele. Dizer, tem muita coisa positiva do que ele escreveu. Sim, só mas para ter uma ideia. O predomínio do negativo aqui é simplesmente impressionante. É só ver. Ele vai falar num assunto, você aposta que ele vai falar assim, eu já sei que ele carrega na cinta. Parece que ele fazia isso como despique. Ele queria fazer uma represália com o povo da corte, ou qualquer coisa. Entendi. Parece que a gente nota isso. A mesma coisa lá com o Maquiavel. Parecia que é uma vingança que eles escreveram. A pessoa não deve escrever com ódio. Você já falou isso. Mesmo quando queira tapear, escrever tão bem do jeito que ele escrevia, ainda aparece. A pessoa dele. Tem coisa aqui terrível.
das coisas dele. A gente pode pensar em forma holopensênica também, né? Talvez cria aquela forma que ele vai. Agora, tem coisas corretas, tem coisas, às vezes, que ele acerta bem. Agora, ele olha sempre o pior. Mas algumas coisas são tudo corretas. Por exemplo, a correta dentro do estilo dele. As censuras que nobilitam e elogios que desmerecem. Esse está dentro do pior, é ou não é? Mas é correto. Agora veja, se eu começar a falar aqui só de baratosfera para você, eu estou perdido, tem alguma coisa errada comigo. É o que esse cara faz. Ele não fala nada de comunex evoluído. Você está entendendo? É só baratosfera. Então, o negócio não é fácil. Esse autor aí não é o Maquiavel, esse. Não, La Rochefoucauld. Mas o Maquiavel também tem esse... Pois é, do mesmo estilo. O outro também que tem é aquele, o Chamfort. Professor... Chamfort também é desse tipo. E como que ele Hoje já não pode escrever mais desse jeito. E como que ele pode fazer na próxima vida para mudar esse... Próxima não, já deve ter, né? De lá para cá, já faz alguns séculos. Mas... Se de ver o que ele fez. Como é que ele vai mudar? Esse cara eu nunca encontrei com ele. Veja, é do povo que devia digitar com Rousseau, esse povo todo, Voltaire, dessa turma, Maquiavel. Agora esse aqui é bravo. Agora a cara dele já mostrava assim uma certa malícia. Aqui. Professor? Essa cara. Vai ter É que o microfone demora para começar a funcionar. Então, meio que foi respondida aí, né, pelo professor Valdo, mas eu gostaria que você também comentasse, na parafatologia, penúltima linha, o hábito da ruminação a partir da paragenética, né? A pessoa nasce com isso, né? Daí, assim, no caso de uma criança, então, criança que tem esse hábito de ruminação, né? Como é que poderia ajudar na identificação? Muitas vezes a criança está com isso e a gente não está sabendo, né? Olha, é uma hipótese, né? Não quer dizer que todos os casos de ruminação necessariamente vêm da paragenética, mas é bem provável, se a pessoa já tem uma tendência muito grande de ser ruminante, que ela aprendeu tudo nessa vida, né? Que nessa vida ela se tornou ruminante. Então, e a baratrosfera deve ser uma ruminolândia, né? Porque lá o pessoal só fica pensando em, sei lá, rancores, mágoas, ressentimentos, coisas do passado. Então, pode ser que essa tendência à ruminação venha que ela já vem trazendo, ela já é ruminante, vamos dizer, desde do período extrafísico e até de outras vidas. Mas também não podemos descartar dela ter se tornado ruminante nessa vida, né? Também existe essa hipótese. Professor, há um ano comecei uma recim para me livrar da pornofilia, pensenidade e masturbação promíscua. Me livrei totalmente da pornofilia, dos bagulhos energéticos, e agora estou morando com minha dupla. Quer dizer, minha dupla, quer dizer, minha duplista. O povo sempre fala dupla, mas é duplista. Nossa sexualidade estava indo maravilhosamente bem. Tudo melhorou. Até mais ou menos 3 meses atrás, quando surgiu um mega assediador no processo. Não está fácil lidar com essa consciência, sobretudo à noite, quando ela tenta me incorporar enquanto durmo e durante o dia quando sou atacado do corona chakra. Minha tenebres caiu de nível. Traços como orgulho e vaidade surgiram na presença desse assediador e comecei a trabalhá-los na recim. Poderia dar alguma dica para lidar com esse gargalo evolutivo? Gostaria que o professor me incluísse na tenebres. Não, nós vamos trabalhar aí com você. Agora, o caso todo é o seguinte: usa o estado vibracional e aumenta a sua autodefesa. Quem é dono do seu corpo é você, a sua consciência, a sua vontade. Não deixa o cara tomar conta de você, que isso é sempre possessão. Agora, ainda mais se você está praticando tenebres, o amparador vai te ajudar. Agora, você tem que fazer a sua parte de autodefesa. Se você esmurecer, se você jogar a toalha, entregar os pontos, está danado. O amparador não tem jeito de te ajudar. Vamos trabalhar junto com o seu amparador da tenebres para ajudar e fortalecer você. Agora, faz da sua parte aí
em matéria de energia, para tirar isso. Ele aí é porque deve ter visto o negócio que você ia mudar mesmo, a situação precária, deve ser cara antigo com você, desde a época da pornofilia. Para você, em Principiologia, página 10, poderia ampliar o princípio da autodisciplina pensênica zero? Autoindisciplina pensênica zero? A gente já chegou a comentar, mas esse princípio tem outros verbetes aí do professor Valdo, mas é você procurar não deixar seus pensamentos ficarem indisciplinados, procurar dar um mega foco, dar um foco nos seus pensamentos, não deixar eles soltos, né, para eles não ficarem desorganizados. Agora, zero, como a gente comentou... Vamos repetir de novo. Não, acaba de falar que tem mais um aqui para você repetir. Você já falou, mas tem que falar de novo daqui a pouco. Acaba esse aí. Só complementando o que a gente falou, que a gente acha que em disciplina zero é com o desperto, né? Porque se a gente ainda tem intrusão pensênica, se nós temos autoassédio, heterassédio, emoções não controladas, é difícil a gente não ter zero de ruminação. Então, a partir do desperto, eu acredito que já essa disciplina pensênica já vai ser bem mais... Se tivesse um jeito, aqui poderia ser teletertuliano, 45 depois do começo. Teletertuliano, 1h30 depois do começo, para a gente saber. Ó, esse aqui. Poderia explicar como funciona o autopensenograma? Pede tudo aí, fala tudo aí. O autopensenograma tem vários verbetes aí do professor Valdo, e tem um artigo da Juliana Carvalho, que está na bibliografia, que chama Pensenograma, é um artigo da revista Consciência. Pensenograma, proposta de método para estudo da pensenidade. Mas é você anotar, registrar os seus pensenes, seus pensamentos, suas emoções, e fazer uma análise de como anda a qualidade dos seus pensenes, né? Como você está convivendo com eles. E procurar melhorar, procurar corrigir essa questão, né? Descartar os bagulhos autopensênicos e ficar só com os ortopensênicos. Em Fatologia, página 9, segunda linha, os pensamentos automáticos. O que faz com que o pensamento se torne automático? Como modificar esse padrão? Pois é, tem uma série, o Rui não está aí, né? Essa questão do pensamento automático tem a ver com os esquemas, né, lá da psicologia cognitiva. Então a pessoa tem uma resposta, às vezes automática, para uma determinada situação. Então, por exemplo, a pessoa pensa assim, ela acorda de manhã e fala assim, eu tenho um monte de coisas para fazer. Aí automaticamente ela fala, mas eu não vou dar conta. É uma reação automática que ela tem. Isso é auto-hipnótico, é autossugestivo, e isso acaba com a pessoa. Ela mesma já faz a auto-hipnose negativa. Agora, ó, trinomiologia, terceira linha. O trinômio, concentração mental, atenção fixada, lucidez. Poderia detalhar esse trinômio? Como evitar um estado de auto-hipnose, já que a atenção fixada é determinante para o estado de transe hipnótico? Você está vendo? Roda, os assuntos você tem que falar tudo, com calma. Não tem a ver, muito pelo contrário, né? A atenção é você não ficar hipnotizado. Agora, esse verbete também, esse trinômio tem vários verbetes do professor Valdo. Ele sempre fala que a concentração mental é a base de todos os outros atributos e que depois da concentração vem a atenção. Então, como uma pessoa vai ter lucidez se ela está com os pensamentos dispersos? Como que ela vai ficar atenta se ela está mastigando pensamentos repetidos, né, permanentemente? Então, a lucidez ela está diretamente ligada à concentração mental e à questão da atenção. Então, uma pessoa desatenta, distraída, ela dificilmente vai ter lucidez, hiperacuidade, né, e outros atributos da consciência. E também nós colocamos que a base da ruminação é a falta de concentração. A pessoa não consegue se concentrar e os pensamentos dela começam a ficar descontrolados, dispersos, né, desordenados. Tudo isso é falta de concentração. Claro que também a base da concentração é a vontade, né, mas... Vamos dizer, depois da vontade, o que mais falta é a concentração. Amém. Professor, como o exercício de musculação é visto na conscienciologia? É uma atividade positiva? Olha, sempre a pessoa precisa estar fazendo exercício físico, isso aí é uma necessidade. Agora, o processo é que, às vezes, a musculação, ela tem a derivação patológica de ser excessiva.
Então as mulheres ficam deformadas, ficam parecendo homem, e certos homens ficam um pouco teratológicos, parecendo monstro. Isso tudo é devido ao excesso do processo de musculação. Agora, tudo isso existe por quê? Porque o próprio exercício, ele melhora a gasolina azul da pessoa, ela fica entusiasmada com aquilo, e lá pelas tantas ela cria um mau hábito. Isso é uma viciação. Então, o vício da musculação é que é o negativo. Fazer até um certo ponto, moderadamente, de acordo com os instrutores, o personal trainer, está tudo certo. Mas agora é muita gente que passa da conta. Então você vai ver aquelas donas com o ombro maior do que o da gente, maior do que de macho. Entende? Isso aí é terrível. É o excesso muito grande. Agora, homens também. Aqueles que ficam, que você olha para eles, tem até pena, porque está todo deformado. Isso aí é excesso. Agora, esse excesso é por excesso mesmo de entusiasmo. Professor, estou passando pelo processo de divórcio. Fiz o que pude para evitar a dissolução de meu casamento. Temos uma filha de 2 anos e 10 meses. A ex-mulher era uma pessoa autoritária e manipuladora e passou a sê-lo ainda mais, dificultando meu acesso à filha. Sou um pai exemplar, sempre presente, educador, amoroso. Certa vez, comentei com o senhor que minha filha chega a chamar a atenção até mesmo de animais, tamanha sua força presencial. Deseja um divórcio pacífico, mas a ex-mulher se esforça para entrar em litígio. Impedir ou restringir o contato da filha comigo pode ser destrutivo para a criança. Qual a melhor postura evolutiva pessoal diante dessa situação? Qual a melhor forma de conduzir esse processo, considerando o contexto de litígio a que fui impelido? Olha, aí o problema melhor que você pode fazer é ver se coloca algum psicólogo para atender sua filha. Olha com os advogados o que é que você pode fazer nesse sentido. Então isso às vezes pode ser um acesso que você vai ter para a filha. Agora, seria bom você arranjar um advogado superior ao advogado dela, que aí é uma briga de advogado. Quando o processo é familiar assim, não é fácil. Agora, o problema da psicologia aí para ajudar a criança seria bom. Fala aí. Se é o que ele está falando, que a mulher está fazendo em relação à filha, é o que chama de alienação parental. Eu sei. Isso hoje até é crime mesmo. Isso é crime. Mas agora, precisa de arranjar um advogado que seja superior, por isso que eu estou falando, para melhorar a situação. Agora, vai com calma e não pense mal da sua mulher. Se você sabe fazer estado vibracional, faça um período de alguns minutos, todo dia, de estado vibracional, pensando nela positivamente. Com isso, vai ajudar, porque atrás daí tem assédio violento em cima dela. Com isso, ele pode ajudar a própria ex-mulher. Agora, tem que pensar bem dela. O pensamento bom de uma pessoa que está divorciando para outra que está sendo divorciada tem uma força espetacular, se há sinceridade nisso, entende? Professor, meu pai dessomou há 3 meses e desde então tive a sensação de já ter nos encontrado algumas vezes. A primeira dela uns 20 dias após a sua dessoma. O senhor acha que posso realmente ter encontrado, que ele já pode estar com algum grau de lucidez, mesmo sendo tão pouco tempo? Não sei se faz diferença, mas ele vinha estudando a conscienciologia comigo. Não, então pode. Está na cara que pode. Tem gente que, às vezes, com 22 horas, ele já está totalmente lúcido. Pode falar. Para mim, no paradoxologia, você podia explicar, por favor, o último paradoxo? O paradoxo da ruminação da consciência em repouso poder ser mais exaustiva. É que assim, a pessoa às vezes, por exemplo, antes de dormir, ela fica ruminando. Ela fica ruminando e fica energeticamente desgastada, ou seja, ela fica cansada mentalmente, tanto pensar em bobagem, em coisa que fica circulando na cabeça dela. Bobagem não, às vezes são coisas amenas, que ficam circulando na cabeça dela. Enquanto que isso aí pode ser mais cansativo energeticamente do que alguém que está com uma produção intelectual ativa. Ela cansa menos, vamos assim dizer, do que a produção intelectual
né, útil, proveitosa, do que aquela que fica, né, ruminando exaustivamente. Quer dizer, mais exaustiva energeticamente, né? Quer dizer, ela cansa mais energeticamente. Correto, obrigado. Rami, você poderia ampliar aí a técnica, na tecnologia, a técnica da agenda de autopensionização? Como é que funciona? Tem um verbete do Tem professor Valdo, né, que chama Agenda da Autopensionização. É você listar, né, registrar os seus pensenes de maneira sistemática e também, lá no verbete, ele fala para registrar os pensenes que podem se tornar verpons ou neoverpons úteis. Né? Você procurar colocar numa agenda organizada todos os pensamentos úteis que você tem. Os que não são úteis nem precisa anotar, né? Não, aliás, é bom anotar também para você identificar, mas no verbete, a agenda da autopensionização, ele fala para registrar os pensenes úteis que podem se tornar possíveis verpons ou ideias avançadas. A mim? Primeiro, parabéns assim, pelo verbete. Achei que você conseguiu trazer bastante coisa assim, da área da psicologia, mesmo sendo fora da área. Então, ficou bem rico. Eu queria fazer uma contribuição, na verdade, uma discussão na interaciologia, quando você coloca lá no fim a interação, ruminação mental e introversão. Eu tenho ruminação e eu sou extrovertida, né? Então eu fiquei pensando se de repente poderia ser revista essa palavra, ou, enfim, né? Pensar numa situação onde abarcasse tanto as pessoas intro quanto extrovertidas, né? Dentro dessa questão da ruminação mental. A palavra que me veio foi contenção, alguma coisa nesse sentido, né? Que de certa forma é uma contenção, né? A pessoa libera o pensamento, como você falou, né? E ao mesmo tempo ela pode até estar sendo extrovertida, mas ela não tem essa reeducação pensênica, né? A questão aí, Thaís, é que essa interação não quer dizer que a pessoa extrovertida não tenha ruminação. Eu entendi. Eu também conheço muita pessoa extrovertida que tem ruminação, mas é que aí é uma hipótese de uma tendência que a pessoa introvertida, como ela fica mais fechada dentro dela mesma, e como ela, vamos dizer, não compartilha muito as emoções dela, você deu uma ideia. Ela tem uma tendência de ter mais, de ter ruminação. Isso não exclui, né, o fato da pessoa extrovertida não ter ruminação. Tá? Mas é uma hipótese. Tá? Claro. Bom, de repente até o fechadismo, né, como você colocou aí, é interessante, de repente ruminação mental, fechadismo consciencial. Mas enfim, fica para pensar. E lá na sindromologia, recentemente eu li uma síndrome que, se eu não me engano, tem relação com o seu verbete. É síndrome do pensamento acelerado. É do Augusto Cury. Tá? Tem no livro Código da Inteligência dele. Se eu não me engano, tem a ver com ruminação, mas tem que dar uma verificada, tá? Mas de repente, se tiver, acho que valia a pena incluir. Tá? E eu queria lançar uma pergunta para você e para o professor Valdo, que é assim, como a gente se torna otimista, como a gente sai, né, dessa condição do pessimismo, da ruminação, enfim, e vai para o otimismo. Como se torna otimista? Como sair do pessimismo para o otimismo? É só pensar em ser otimista, ficar mais alegre, olhar as flores da natureza, entende? É por aí. Tem um livro da psicologia positiva. Das coisas, das pessoas. É assim que é o otimismo, o lado melhor das coisas das pessoas. Mas sem o polianismo, né? Assim, e é o bem pensamento positivo. O pessimista geralmente é negativo. Agora, gente, falando em positividade, vocês já viram que o professor Marcos está materializado aí? Você deve ter aparecido essa noite por aqui, foi isso? Oi, amigo. Isso é coisa rara. É preciso olhar o homem não existe, está aí, filho. A mim, na página 10, na fatologia, da quarta linha de baixo para cima, a dieta de pensamentos, como é que é feito isso? Pois é, a Rosa está aí. Se você quiser responder, Rosa. É assim, a dieta, você escolhe os alimentos que são melhores para a sua saúde, né? Você come aquilo que vamos dizer, que seja mais útil
né, para o seu corpo. De pensamentos é a mesma coisa, você seleciona aqueles pensamentos que são mais úteis, né, para a sua evolução. Ou seja, você come aquilo que é bom e joga fora aquilo que não presta. Porque assim, normalmente flui pela nossa cabeça um mar de pensamentos, e se a pessoa não controla, são desordenados. Desse mar de pensamentos desordenados, né, você fazer uma dieta. Você come aquilo que presta, e aquilo que não presta, né, para a sua dieta, joga fora. Oi. Você pode comentar essa síndrome da perspectiva trágica e fazer uma relação com a autoinsegurança? A síndrome da perspectiva trágica é o pensamento catastrófico, né? Aquela pessoa que está para acontecer alguma coisa, ela imagina que vai acontecer sempre da pior maneira possível. O exemplo, por exemplo, daquela mãe que fica esperando o filho atrasou 5 minutos, ela já liga para a polícia, para os hospitais, para ver tudo que vai. Não, ela é fanática com a lei de Murphy. É isso aí. Lei de Murphy. E tem pensamentos catastróficos mais light, né? Assim, mais suaves. Por exemplo, teve umas pessoas que estavam fazendo uma seleção para um trabalho. E todos eles eram amigos. Aí os amigos foram dando resultado, um passou, o outro passou. Antes de sair o resultado dela, já falou, não passei, né? Não vou conseguir passar. Ela já pensou, antes de acontecer, né, de que aquilo ia acontecer. Ela já abortou o natimorto. É isso que eles falam. Abortar o natimorto. E qual seria a relação desse pensamento catastrófico com a autoinsegurança? Assim, acho que tem a ver, né? A pessoa, vamos dizer, ela tem medo de que vai acontecer algo e que ela não vai se sentir bem, né? Ela se sente de maneira, vamos dizer, insegura com algo, com o futuro, né? Isso tem a ver com ansiedade também, né? Com preocupações excessivas. Né? Agora não pode esquecer a lei de Murphy e a baratosfera, faz parte disso aí tudo. Valdo, não tem aquele caso do italiano que você já contou uma vez, que tinha esse pensamento catastrófico, que saiu para a rua e... Não, o caso dele é o seguinte, que eu falava essas coisas todas e falava assim, as pessoas podem ficar de uma hora para outra possessas, quando menos se espera. Às vezes, com a maior naturalidade, aquilo ocorre. Eu falei isso num dia, ele saiu no outro dia, ele estava na rua, aconteceu um caso desse. Ele não admitiu na hora que eu falei. Aí aconteceu o caso, ele me deu razão logo em seguida. Entendeu? Aquilo ele chegou depois assustado. Tudo que você falou é verdade, acabei de ver o caso. Ele veio da rua. Então essas coisas, a pessoa não pode ter nenhuma, vamos dizer assim, super otimismo e nem também negativismo o tempo todo. Se de ponderar tudo com calma, né? Isso não é difícil. Agora, o que a gente vê é o seguinte, a pessoa pessimista, aquela que carrega nas tintas, com o tempo, ela vai fazendo isso tudo do próprio rosto. Começa a aparecer as rugas, você está entendendo? De amargura, de angústia, tudo reflete no rosto. Isso é um fato. Principalmente depois de 50 anos. Tem muito disso. Você sabe como é que é? A boca vai para baixo aqui, ó, o negócio todo. Isso é típico do processo. Aquilo é porque cristalizou, sabe? Congelou o processo na pessoa. Geralmente isso aí é aquilo que eu estava falando lá com a Isabel. É um processo paragenético. Essas coisas ocorrem. Se o povo está num avião, todo mundo começar a pensar que vai cair, pode dar um problema. Piora a situação. Uma pessoa, por exemplo, com uma histeria, algum processo, numa instituição, cria um problemão. Se então é uma instituição de mulher, o negócio é terrível. Foi o que aconteceu lá no Esquindô, com o meu negócio lá com a Medina, a hora que aquela menina de 16 anos começou a sentir a dor, daí a pouco era um monte de tudo com dor. Eu fui examinar o mulherio todo, era só aquela menina, não tinha nada. Aí foi preciso fazer uma preleção. Falar a verdade lá do povo. Existem aqueles casos, por exemplo, das freiras, e uma opção de irmãs de caridade, etc., soro, que tudo ficava tudo possessa. Uma
dava a possessão, pegava todo mundo. É o contágio, a contaminação interna de grupo. Essas coisas ocorrem. Isso tudo tem. Agora, o que eu nunca pude esquecer é o caso daquela menina. Eu não vou falar o nome dela aqui, eu sei tudo do negócio. Na época do Esquindô, do Medina. Ela foi caloma. Aquilo era impressionante, uma moça de 16 anos. Agora é daquela, né, que vão dar descarga na privada e põe a mão assim, para não olhar nada. É terrível. Agora, tudo é falta de imaturidade mesmo. Agora, a moça lindérrima, das bailarinas lá, porque eu examinei várias delas, né? Aquela é das mais bonitas, estava com o processo. Agora, o melhor da história, a barriguinha dela não aparecia nada, foi caloma. Você está entendendo? Agora, ó, ia olhar assim, o negócio dava uma pedra na barriga. Sabe? Negócio sério aquilo. Agora, ali tinha que fazer clistério, ver as coisas, para depois ver se não precisava de alguma coisa, fazer uma interferência maior, um negócio mais sério. Entende? E tinha que parar. Agora, o melhor da história, você veja bem como é que era essa moça. Ela bailando o tempo todo, é do Esquindô, é bailarina, dançarina, o negócio tinha que aparecer ali, fazendo esse movimento todo, arranjar fé caloma. Que droga. Agora, aquilo tudo é o seguinte, ela mesma falou, não, eu estou fazendo dieta. Então, não bebe água, não come nada, o negócio vai ficando. Como é que fica? Aquilo foi um caso. Você há de ver a cara do Medina na hora que eu explico isso para ele, assim, mas doutor, eu nunca pensei que isso fosse acontecer com minha equipe. A tour dele, você está entendendo? Toda a entourage, aquele povo todo. E a turma toda, quando eu cheguei, estava aquela bagunça lá. Eles estavam dentro de um salão, no hotel, sabe? Fecharam tudo lá, as moças, tudo lá dentro. As bailarinas. Eu nunca vi também um caso desse, nem nos States eu não vi nada. Olha que eu tive, né? Hollywood, Vegas, você está entendendo? Rino, todo lado aí de Macau, tudo isso eu vi esse povo. Mas nunca vi um troço igual aquele. Professor Valdo, por favor, eu gostaria que o senhor me ajudasse a entender aqui no seu verbete, página 16, as últimas duas linhas do início ali da introdução, a definologia. Você colocou o momento evolutivo dos mais auspiciosos para a consciência lúcida é o da concepção da Neo-Verpon através das autorretrocognições. Eu queria entender esse link entre as autorretrocognições e a concepção da Neo-Verpon. O problema é o seguinte, o momento evolutivo dos mais auspiciosos para a consciência lúcida é quando você tem uma ideia nova, é a Neo-Verpon. Aquilo vai mostrar a você uma criatividade. Agora, o que se passa? Às vezes isso ocorre porque você está lembrando de coisa que você estudou na intermissão pré-ressomática, antes de você renascer. Entende? A relação disso com a dificuldade, porque eu entendo que muitos de nós talvez tenhamos vínculo com as Neo-Verpons iniciais a partir das dificuldades, aqui no intrafísico, a nível de querer solucionar, querer resolver, isso acaba gerando uma Neo-Verpon. Isso também tem vínculo com a época? Mas agora o problema que eu estou falando aqui mais sério é a hora que a pessoa viu que aquilo, ela teve experiência com alguma coisa daquilo. E ela traz que é uma ideia nova para a vida dela. Isso aí é o máximo. Isso dá uma força para a pessoa fora de série. Essas coisas começaram a acontecer comigo na época que eu comecei a ter psicografia. Eu tinha 13 anos. Mas eu era muito menino ainda, né? Não tinha ainda desenvolvimento. Com o passar do tempo é que eu fui vendo como é que era. Hoje, por exemplo, eu já sei tudo. É igualzinho aquele caso que eu falo das energias. Eu sei das minhas energias, de amparador, de uma pessoa negativa, uma consciência que precisa de ajuda, ou de uma central extrafísica. A mesma coisa, do jeito que eu sei energia, eu sei da ideia. Eu sei, às vezes, que aquela ideia vem limpinha na minha cabeça para falar naquilo. Aquilo não é meu, vem de fora, é um ex-pensene. Agora, isso, eu hoje já não tenho choque, já não fico eufórico por cada coisa. Quando eu era mais moço, eu ficava.
E começava a parar, né? Eu parava para pensar naquilo, refletir. Como é que eu não pensei nisso? Por que é? De que modo que é? Então, é um processo de reverberação do passado para cá. Entende? E o passado... Agora, com isso, quase sempre você faz uma retrospectiva de coisas que você já viveu. Sim. Logo acima o senhor trouxe, né, as raízes da autolucidez e também do mau caráter, quer dizer, a escolha da própria consciência pela autolucidez e não pela opção do mau caráter, né, no sentido de autorretrocognição. O processo todo é a gente pensar bem, né, boa intenção. Okay. Isso é que ajuda. Agora, a criatividade todo mundo tem. O que falta é predispor a criação. A maioria não se predispõe, ou não tem paciência para isso. Então, até passar esse gargalo é a dificuldade. Às vezes a pessoa passa a vida inteira e não passa o gargalo. É o gargalo da criatividade. Eu, em tese, acho que todo mundo é criativo. No nível que nós estamos, por exemplo, esse nível nosso, que a gente já é bem hominal, que já tem uma ideia do que é razão, racionalidade, lógica. Isso aí, qualquer um pode criar as coisas. É muita coisa que tem na Terra para a gente falar de novo naquilo que a gente está fazendo. Agora, tem que predispor a essa criatividade. Sim, e aqui é uma oportunidade única devido ao foco. Muito bom. Obrigada, professor. Amém. Só aqui no teu verbete, na primeira página, página 9, gostei muito da citaciologia. Acho que resume bem. Gostaria que você falasse um pouquinho mais a respeito dela. Não sei se alguém já falou, porque Aline, você quer comentar? Quem? Então, essa citação aí, ela tem a ver com a frase enfática. Apesar dele ter falado assim, que é só atitude mental, mas ampliando aqui para a Conscienciologia, né? Eu acho que, me parece, né, que a mudança da nossa atitude, ou seja, a nossa reciclagem está ligada diretamente à reeducação pensênica. Então, por exemplo, ele falou só de atitude mental, mas a gente vê que a reciclagem intraconsciencial ela é baseada na reeducação pensênica. A mudança é uma mudança pensênica. E essa mudança pensênica começa no PEN do pensene. Tá? Essa é a ideia da reciclagem. Se você não muda os seus pensenes, se você não muda o modo de pensar, não muda as suas emoções, não muda as suas ações, você vai mudar o quê? Então, e essa mudança começa na mudança do PEN. Sempre a autopesquisa, o autoconhecimento, parece que o foco inicial dele é o PEN. O PEN. Bacana. Obrigada. Professor Waldo, uma vez numa tertúlia, o senhor falou que assim como o senhor pensa, assim como o senhor só fala aquilo que o senhor quer, o senhor pensa antes e comunica totalmente controladamente. E a mesma coisa com os pensamentos, que o senhor só pensa aquilo que o senhor quer. Agora, por exemplo, no nosso caso, no meu caso, se a gente tem um pensamento que a gente não quer, ele aparece, depois a gente procura cortar, né? Não deixar ele crescer. Agora, tem alguma forma de ele nem aparecer, por exemplo, um pensamento que a gente não quer? Você cortar é aquilo que eu coloco no esquecimento, eu risco do mapa. Então é como se fosse uma hipomnésia intencional. E é justamente isso, uma hipomnésia intencional. Agora, a pessoa tem que fazer isso. Uma outra coisa, é preciso de ver se esse pensamento não está sendo, vamos dizer, forçado sobre o seu micro-universo consciencial. Você precisa examinar. Se for, tem assédio, no caso. É um exopensene, vamos dizer, uma usurpação de espaço mental. Eles estão tentando tomar conta de alguma ideia. Agora, esse aí é fácil de você ver. Geralmente a sensação que você vai ter é negativa e aquele pensamento também não é bom. Ele tem alguma conotação patológica. Geralmente é assim, porque vindo de assediador você não vai ter pensamento bom. Eles não conseguem ter um pensamento bom para arranjar um pensamento ruim. Eles sempre mexem com um pensamento ruim o tempo todo. Então isso é fácil de identificar, de dar o diagnóstico. Entende?
Agora, o que eu penso é o seguinte, tira da sua cabeça, risca do mapa. A pessoa pode fazer isso com vontade. Agora, eu, por exemplo, certas coisas, às vezes o melhor que você faz é a palavra. Risca a palavra do mapa, porque aí você não vai pensar na pictografia. Entende? Porque a última coisa que você vai descartar, eliminar, é a pictografia do negócio. É a estrutura do cenário, do acontecimento, do episódio. Entende? Porque às vezes você sabe o cenário, o que é que tem tal, mas você não sabe o nome, a onomástica. Mas agora, quando a onomástica, o nome, a nominativa, sabe, está fazendo questão de aparecer, é aí que tem que olhar. Por quê? Quando insiste muito e é na base de uma palavra, abre o olho com isso, que aí quase sempre tem acerto. Você entendeu, né? Agora, ó, insista quando acontecer. A primeira coisa que você deve fazer, a minha técnica que eu sempre indico para o povo é o seguinte: pegue uma palavra que você tem que esquecer, que não tem nada que ver, mas você encasquetou com a palavra, não quer saber mais disso. Por exemplo, a palavra dromedário. Eu não vou pensar mais nessa palavra, modo algum, de jeito nenhum. Agora aí você vai começar a pensar em camelo, em cachorro, em cavalo, em mula, mas você não vai pensar em dromedário. Você entende? Então pega uma que seja anódina, que não fede nem cheira, que não vai interferir em nada. Com essa, você já vai ter um bom começo para dominar o resto. Tá certo? Eu espero mais 500 verbetes nessa parte, que você é fora de série. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 46 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais e 22 perguntas online. Temos os recados da Mércia sobre o encontro do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, o Loche sobre o balanço existencial, a Ami sobre o curso 40 manobras e o Eduardo sobre o ECP2 em Foz do Iguaçu. Boa tarde. Os pesquisadores do Colégio Invisível da Cosmoeticologia convidam para alguns dias de reflexão sobre o tema Cosmoética e Holossomaticidade. Nós contamos com a contribuição de vários professores, pesquisadores, experientes nas questões holossomáticas. Se você tem interesse em autoavaliar-se quanto a essas condições, venha debater conosco. O nosso encontro terá início na quinta-feira, dia 15, até 18 de novembro. O local do encontro será no Discernimento. Maiores informações, entre em contato comigo ou com a professora Maria Isabel Conceição, Nilza Gladys e Tânia Guimarães. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Gostaria aqui de convidá-los para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá agora no próximo ano, 2013, entre os dias 9 a 12 de fevereiro. O curso tem o objetivo de ajudar a pessoa a fazer um verdadeiro inventário da sua vida, levantando os seus resultados, as suas omissões, os seus erros, suas conquistas, realizações. E a partir daí, então, fazer um diagnóstico do seu desempenho em relação à programação existencial. Conta também com um planejamento para os próximos anos. Tudo isso a partir de uma apostila que foi especialmente desenvolvida para que, durante esses 4 dias, a pessoa possa realmente fazer uma imersão no seu balanço existencial. Nós contamos com em torno de 20 professores, com uma série de atividades dentro do próprio curso, para que a pessoa, ao final, tenha esse dossiê, essa verdadeira documentação sobre a sua vida e o seu plano de ação daqui para frente. Então, contamos com a participação de vocês. Muito obrigado. Olá, daqui a 2 dias, dia 15, feriadão, começa mais uma edição do curso 40 Manobras Energéticas. Ainda dá tempo de você tomar a decisão, se inscrever no curso e vir trabalhar as energias sob a orientação do professor Mário Oliveira. Ao final do curso, a gente é sensível ao upgrade que nós conseguimos, um maior domínio energético, uma segurança maior na aplicação das energias no dia a dia para fins interassistenciais. As inscrições são feitas na recepção do CAEC.
O telefone é 45 35 25 26 52. E só avisando para todos os que já estão inscritos, houve uma mudança de local. O curso será dado aqui no CAEC, no auditório do CAEC, ali embaixo, do lado do acoplamentário, ok? E o credenciamento começa na quinta-feira, às 8 horas da manhã. Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. O IPC convida para o curso ECP2, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no dia 11, 12 e 13 de dezembro. É terça, quarta e quinta. No primeiro dia, nós temos aí uma energização. No segundo dia, um campo na parte da manhã, debate à tarde. Depois, no terceiro dia, novamente um campo instalado e o debate na parte da tarde. O ECP2 ele funciona na base de imersão em hotel. O EPICOM será o professor Hernande Leite. Nós estamos com uma demanda grande para esse curso, porque trata-se de dezembro e muita gente aproveita esse período para fazer as autopesquisas. Maiores informações no IPC, telefone 45 2102 1448. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Implantação Conscienciológica. A especialidade é Maxiproexologia, de autoria do professor Marcelo Silva. Obrigado pela sua presença e até amanhã.